apresentar, aí a gente abre espaço para pergunta de todas as apresentações aí, pessoal. Então, Michele, tá Beleza. tudo bem? Você tá me ouvindo, Thales? Tá tudo certo? Tô te ouvindo, sim. O som tá razoável? Sim. Também Então, chegou aqui a beleza. câmera. Aí, vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Tudo certinho. Foi Certo. aí. Chegou aqui. Aí, beleza, então. Então, a Michele vai apresentar esse trabalho intitulado Transport, Symmetry and Dissipation in Non-Twist Maps. A Michele é orientada pelo professor Ricardo Viana e co-orientada pelo professor José Danilo, eu não sei falar o nome dele, Júnior. Cezek, Tá certo. muita vogal. Então, fique à vontade, Michele, a palavra é sua. Beleza, muito obrigada, Thales, pela apresentação. Boa tarde, boa noite a todos. Agradeço a todo mundo que está aqui, né, para a última apresentação. Eu vou tentar ser breve. Então, aqui eu vou apresentar o que eu fiz até agora no doutorado, né? Eu sou aluna de doutorado, estou no 3º ano. Então, aqui eu vou resumir um pouco do que eu fiz. Então, a ideia do sumário é a seguinte, a ideia da apresentação. Primeiro eu vou apresentar o mapa padrão no Twist, que é o mapa que é a base dos nossos estudos. E o que a gente fez, por enquanto, no doutorado, foi acrescentar modificações nesse mapa. Então, a gente tem o mapa non-twist estendido e depois o non-twist dissipativo. Então, a gente fez essas modificações e estudou o que elas ocasionaram, né? Então, antes de tudo, né, a gente estuda sistemas dinâmicos, que são sistemas onde o estado modifica com o tempo. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o pêndulo, ou aqui no ladinho, né, o lançamento oblíquo, e esse segundo caso é chamado de rotor pulsado, que é como se fosse um pêndulo no plano, onde de tempos em tempos você dá um impulso na massa. Então, isso faz com que a massa se movimente, e daí você consegue verificar o comportamento. Então, para descrever esses sistemas dinâmicos, a gente precisa de uma metodologia, né, de um formalismo matemático. Então, existem sistemas a tempo contínuo, como, por exemplo, o pêndulo, que são chamados de fluxos, né? E eles são descritos por equações diferenciais. Então, você resolve a equação e você consegue descrever o sistema. Mas também tem sistemas a tempo discreto, que são chamados de mapas, e eles são descritos por equações de diferenças ou equações de iteração, iteradas, que é o caso do rotor pulsado. Esse aqui, ele é descrito pelo mapa padrão, Twist, no caso, né? Ou então o mapa de helicóptero, que também é chamado dessa maneira, onde você estuda o sistema no momento que ele recebe o pulso. Então, você estuda a tempo discreto. Aqui no doutorado, por enquanto, a gente focou em mapas. Então, o mapa pode ser descrito dessa maneira, onde o estado em xn mais 1, ele depende do estado xn, e eles estão relacionados pelo mapa M, né? Então, para você obter a solução do sistema para qualquer tempo, você precisa primeiro de uma condição inicial. Então, você itera essa condição inicial sucessivas vezes até obter a solução que você quer. Então, por exemplo, o estado do sistema no tempo n vai ser essa equação, essa condição inicial iterada n vezes. Então, o que a gente estudou foi o mapa padrão não twist. O mapa padrão no twist ele é definido por essas duas equações, tem um mapa bidimensional, x e y, e ele também tem dois parâmetros. O parâmetro A, que é o controle do termo não twist, e o B, que é a perturbação do sistema. Então, o mapa padrão não twist, a gente fala, né? Estou falando aqui não twist várias vezes. Ele é dito dessa maneira porque ele viola a denominada condição twist. Então, condição twist é definida por essa derivada aqui. Então, para um sistema ser twist, essa condição, essa derivada, ela tem que ser diferente de zeros em todos os pontos do espaço de fase. Ou seja, para todo x, y, ela tem que ser diferente de zero. Essa condição é importante porque alguns teoremas para estudar sistemas dinâmicos, essa condição ela tem que ser satisfeita em todos os pontos. Tem, por exemplo, o teorema Kuhn, o teorema Hebrikov, então ela é importante. Mas quando você aplica o mapa padrão no twist nessa condição, você tem que existem alguns pontos no espaço de fase x e y onde essa condição ela pode ser zero. Então, essa condição é importante porque ela garante uma monotonicidade no perfil de velocidades, então altas velocidades vão gerar altos momentos também, então ela é bem importante, mas para esse mapa ela é violada. E ela é violada numa curva bem específica que é chamada curva shearless, ou curva sem shear, digamos assim. Esse mapa é utilizado para várias coisas, principalmente quando você estuda física de plasmas. Eu não faço essa ligação com o sistema físico real, né? Eu não tento modelar o sistema físico real. Eu estudo os fenômenos do mapa, mas isso é importante porque você estudando os fenômenos do mapa, depois você pode estender esses resultados para sistemas mais complexos. Então, alguns desses exemplos de sistemas complexos são alguns comportamentos que aparecem em tokamaks, que
aquelas máquinas de confinamento de plasma. Então, você tem alguns problemas lá que você pode reduzir para o mapa padrão non-twist. Então, ele tem esse interesse. Então, aqui eu vou apresentar algumas características desse mapa. Aqui é tudo interação, tudo simulação numérica, né? Então, o primeiro fato é que o mapa padrão non-twist é um mapa conservativo e perturbado. Ele é um sistema hamiltoniano perturbado. Isso faz com que exista uma coexistência de causa e regularidade. Então, aqui está o espaço de fase, né, para esses dois parâmetros A e B. Então, por exemplo, esse mar de pontos aqui é chamado de mar caótico. Então, qualquer solução que tenha condição inicial nesse mar caótico vai ter um comportamento caótico. Aqui a gente tem a regularidade, a periodicidade representada pelas ilhas, que são essas curvas fechadas. Aqui tem a roxa e tem a laranja. Também tem essas duas cadeias de ilhas de período 5, a verde e a rosa, né? Que são periódicos. E também tem essas curvas no centro do espaço de fase, que são curvas quase regulares, né? Quase periódicos. Então, você tem a coexistência de todos esses comportamentos. Então, para mostrar uma ideia, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com caos, mas um sistema dito caótico, quando tem uma dependência das condições iniciais, uma sensibilidade às condições iniciais. Então, por exemplo, quando aqui eu peguei, para aquele mesmo espaço de fase que eu apresentei antes, eu peguei duas condições iniciais no mar caótico. Então, aqui está o número dela, o valor delas, né? Então, você vê que a preta e a vermelha, aqui são séries temporais de XY, elas diferem na sexta casa decimal. E você vê que elas são iguais, quando você evolui temporalmente, até a 11ª iterada. Depois disso, diverge. Então, isso é chamado de sensibilidade de condições iniciais. Você mede pelo expoente h por 9, né? Como já foi dito aqui em outras apresentações. Então, só para trazer um exemplo. E aqui, já para a solução periódica, isso não acontece, né? Então, é isso. Tem outro fator para sistemas non-twists, que é o cenário de ilhas gêmeas, onde você tem ilhas que são iguais, elas têm o mesmo período, o mesmo número de rotação, mas elas não estão interligadas, elas não são a mesma. Então, aqui a gente tem dois exemplos, que são ilhas gêmeas, a roxa e a laranja, e a verde e a rosa. Então, essas ilhas, por exemplo, se você começar uma condição inicial na roxa, ela nunca vai para a laranja, e se você começar na verde, nunca vai para a rosa, por mais que elas sejam bem parecidas. Elas são ilhas gêmeas e elas se relacionam por essa transformação de simetria, esse TXY. Então, por exemplo, se você acha a ilha roxa, se você aplicar a transformação, você encontra a sua gêmea, que é a ilha laranja. E por último, a curva Shear-Less, que é essa curva em vermelho no espaço de fase, é nela que ocorre a violação da condição twist, e ela é muito importante porque ela pode atuar como uma barreira de transporte para as soluções caóticas. Então, por exemplo, numa situação que todas essas outras ilhas e curvas forem destruídas e sobrar só a curva Shear-Less, que normalmente é o que acontece, porque ela é a última a ser quebrada, as soluções caóticas abaixo dela nunca vão conseguir chegar na parte superior do espaço de fase, porque ela atua como uma barreira de transporte. Então, para o mapa padrão no twist, a gente pode falar de duas características, além dessas que eu já falei, né? A simetria, que a gente diz que o mapa é simétrico se ele obedece essa relação aqui, onde M é o mapa e T é a transformação de simetria. No nosso caso, do mapa para no twist, são essas equações aqui. E também o transporte, que eu já comentei antes. A gente estuda o transporte da seguinte maneira, a partir da transmissividade, que é esse T aqui. Então, a gente pega um grande número de condições iniciais em -1, evolui elas até um tempo T, e vê quantas chegam em +1. Então, daí você faz essa razão e você tem transmissividade. Então, se tiver barreira, não vai atravessar nenhuma e a transmissividade é nula. Pode existir barreira parcial, que vai abaixar essa transmissividade. E também não pode ter barreira nenhuma, então a gente vai ter uma transmissividade alta. Então, o que isso aqui é para o mapa padrão non-twist? Bom, primeiro de tudo, o mapa do non-twist é simétrico em relação a essa transformação de simetria. E também, se a gente for analisar o transporte, a gente tem que o transporte para cima ou para baixo, ou seja, de -1 a 1, ou então de 1 a -1, ele é simétrico, ele é igual. Então, aqui a gente tem uma situação de transporte não direcionado, que para cima e para baixo o transporte é igual. Aqui a gente tem uma curva de transmissividade para 100 iteradas, a gente vê aqui é para B fixo, né? Então, para variando vários As, tem uns casos de transmissividade nula, então tem barreira, mas nesse caso aqui, onde tem transmissividade, se a gente calcular para cima, que é a laranja, ou para baixo, que é a azul, dá igual. Então, a primeira modificação que a gente fez no mapa foi acrescentar uma nova perturbação, que é o chamado mapa padrão non-twist estendido, que tem essa perturbação extra aqui, esse C e esse seno. Fisicamente, essa perturbação pode ser pensada como um limitador ergódico no tokamak, e ela é uma perturbação espacial, né? Ela depende de x aqui.
E a gente também tem esse outro termo que é o M, que é um número inteiro. Então, se você tenta analisar a simetria do sistema com transformação de simetria do mapa padrão no twist, se a gente faz essa relação, a gente tem esse resultado aqui. E a gente vê que para a equação em x é válida, mas já para a equação em y, a gente tem esse termo aqui, mais c, menos 1 elevado a m mais 1. E aqui no outro lado é mais c. Então, com isso, a gente tem que o mapa ele é simétrico apenas para m ímpar. Já para m par, o mapa deixa de ser simétrico. E um dos impactos que a gente estudou dessa quebra de simetria foi no transporte, aquele transporte para cima ou para baixo. Será que ainda é igual, né? Se agora para o caso não simétrico? Bom, para calcular isso, a gente fez o seguinte. A gente pegou várias condições iniciais em y igual a zero, todas essas condições são caóticas, e analisou quantas vão para cima, que é o n up, e quantas vão para baixo, que é o n down. Então, a gente calcula essa diferença. Então, se a diferença for positiva, tem mais condições, mais soluções indo para cima. Então, a gente tem um transporte direcionado para cima. E se for negativa, então é o contrário, né? Tem muitas soluções indo para baixo, então o transporte é direcionado para baixo. Então, fazendo essa transmissividade para diferentes valores de m, variando o b e fixando o a, a gente obtém esse resultado aqui. Então, para A e C, a gente tem M1 e M3, e a gente vê que o N-up e o N-down eles são iguais, é 0,5, então a diferença é zero. Então, para esses casos que são o caso simétrico, não há transporte direcionado. Já para o caso B e D, onde a gente tem M2 e M4, que é o caso assimétrico, onde há quebra de simetria, a gente vê que o N-up e o N-down eles já não são iguais, eles oscilam aqui ao redor de 0,5, oscilam, né, ao redor de 0,5, isso faz com que a diferença ela seja diferente de zero. E não tem um padrão muito específico, né? Em alguns casos o D é negativo e em outros casos o D é positivo. Então aqui a gente consegue concluir que com a quebra de simetria a gente consegue ter esse transporte direcionado, que é interessante porque esse transporte direcionado ele surge muito em sistemas dissipativos, mas aqui a gente achou no sistema conservativo. E outro fator interessante é que, beleza, a gente sabe que tem transporte direcionado, mas a gente não consegue identificar se é para cima ou se é para baixo, né? Para isso, a gente tem que calcular para cada ponto A, B. Então, aqui só tem um espaço de parâmetros para diferentes valores de C, diferentes valores de M, e daí a gente consegue ver que para cada parâmetro A e B, a gente consegue identificar se o transporte é para baixo, que são os pontos em roxo, se o transporte é para cima, se são os pontos em amarelo, ou então se o transporte é não direcionado, porque pode acontecer também, que são os pontos em preto. E os pontos em branco é onde tem barreira, então onde não tem transporte. Então esse foi o primeiro mapa que a gente estudou, e agora passando rapidinho aqui para o segundo, que é mais rápido, que é o mapa padrão num twist dissipativo. A dissipação é interessante porque em situações reais é difícil não ter alguma dissipação, né? Então, é interessante modelar um sistema que também tenha dissipação e ver as consequências dessa dissipação. Então, aqui, a gente adiciona a dissipação por esse gama. Então, se gama for igual a zero, a gente retoma o mapa padrão não twist. Agora, se gama for diferente de zero, a gente tem um caso conservativo. Então, a primeira coisa que a gente analisou foi ver o impacto, né, desse gama. Então, aqui a gente retoma aquele espaço de fase, aqui para gama 0, que é o caso conservativo, e aqui para gama igual a 0,1. Então, a gente vê que o espaço de fase é bem diferente, não tem mais caos, se existe algum comportamento caótico, vai ser um caótico transiente, e todas essas estruturas são substituídas apenas por essas três. Essas três aqui são chamadas de atratores, no sistema dissipativo, e a gente tem que todas as condições iniciais desse espaço de fase, elas convergem para algum desses atratores. Aqui a gente tem, primeiro, dois atratores que a gente denominou gêmeos, porque eles obedecem àquela transformação de simetria do mapa padrão no twist, então a gente diz que eles são pontos fixos gêmeos, né? Eles são distintos, mas são período 1 e obedecem à transformação de simetria. E também aqui a gente tem o atrator shearless, que é chamado dessa maneira porque a sua forma é muito parecida com a curva shearless, e ele também é robusto, porque ele resiste à perturbação e à dissipação. Então, aqui a gente tem essa coexistência de três atratores. Então, é isso que a dissipação pode ocasionar no mapa padrão no twist, principalmente para esses parâmetros. Então, aqui tem outro fator interessante, porque a gente tem a coexistência de três atratores para o mesmo conjunto de parâmetros. Isso é chamado multistabilidade, onde há três atratores possíveis para as condições iniciais, para as soluções convergirem, né? Uma maneira de estudar essa convergência de uma condição inicial para um certo atrator é a partir das bacias de atração.
Então, aqui a gente tem o espaço de fase para esses parâmetros, que foi um pouquinho modificado, mas também é dois pontos fixos e a curva Shareless, e aqui está a bacia de atração. Então, aqui a gente tem que todos os pontos laranjas convergem para o triângulo, todos os pontos pretos convergem para a curva Shareless, e todos os pontos roxos convergem para o círculo. E aqui a gente pode dizer que existe, graças a essa multistabilidade, existe uma incerteza no sistema, porque, beleza, nessa região central, a probabilidade das condições iniciais convergindo para a curva, para o trator Shareless é bem provável que isso aconteça. Mas nessas regiões de mixing de bacia, de misturas de bacia, a gente tem uma incerteza no sistema, porque condições iniciais próximas podem convergir para tratores diferentes. Então, a gente estudou a questão de entropia, tudo para estudar a incerteza dessas bacias, mas eu não vou apresentar os resultados aqui porque já está acabando meu tempo, na verdade. Então, esses dois mapas que a gente estudou, a gente publicou esses dois artigos. O primeiro é sobre o mapa padrão estendido, não twist estendido, e o segundo é sobre o dissipativo, que a gente estudou mais coisas, a gente estudou rota para o caos no toro, e também a gente estudou essa questão de coexistência mesmo dos atratores no espaço de fase. E é isso, então eu quero agradecer a todo mundo pela atenção, eu estourei um pouquinho o tempo, quero agradecer a paciência, a compreensão, e também aqui agradecer a todo mundo que possibilitou essa pesquisa. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Michele. Alguém tem uma pergunta para a Michele? Só abrir o microfone. Michele, eu tenho uma pergunta que ficou me matutando ali na cabeça. Quando você fala conservativo, assim, eu me considero bastante ignorante nessa área de dinâmica não linear, mas o que você quis dizer assim com conservativo nesse caso? Ele é descrito por uma hamiltoniana, né? Ele é um sistema hamiltoniano e conserva a energia. Essa é a ideia. Certo. E ali você falou de um comportamento direcionado, digamos assim, para uma coisa conservativa. Isso, fisicamente, você teria tipo um exemplo? Alguma coisa assim que... Porque, para mim, me chamou muita atenção esse resultado. Essa é uma parte bem problemática, entre aspas, porque existe o que a gente chama de corrente de catraca, né? Que é esse comportamento direcionado devido a alguma quebra de simetria. Então, sistemas dissipativos acontece porque tem quebra de simetria temporal, né? Porque dissipa, então você não pode voltar exatamente. Mas em sistemas hamiltonianos é possível quando tem uma quebra de simetria espacial. Então, na verdade, essa quebra de simetria acontece nesse sistema que a gente estudou, porque assim, tem aquelas ilhas gêmeas, né? Quando tem quebra de simetria, eu não coloquei esse resultado para não ficar demais, quando tem quebra de simetria, essas ilhas gêmeas, elas não são mais gêmeas. Ela quebra esse cenário. Então, às vezes, uma ilha de cima é maior que a de baixo, e também tem questão de stickness, que é quando as ilhas, elas prendem as trajetórias caóticas ao redor delas. Então, nesse caso de transporte direcionado, o que a gente observou é que o stickness é diferente, porque as ilhas agora são diferentes. Então, o que acontece? As órbitas que estão no centro, às vezes, a ilha de cima vai prender mais que a ilha de baixo, digamos assim. Então, nesse caso, você vai ter um transporte direcionado para baixo, porque as trajetórias vai ser mais fácil elas irem para baixo do que para cima, entendeu? Então, o transporte direcionado para esse sistema é descrito dessa maneira, com essa quebra de simetria espacial, essa quebra de cenário de ilhas gêmeas, que faz com que o transporte direcionado aconteça. Agora, fisicamente, eu tentar explicar isso no tokamak, por exemplo, assim, né, de plasmas, aí eu vou ter um pouco de dificuldade, porque a gente não faz muito essa ligação, porque física de plasma é bem mais complicado, né, a gente estuda sistemas bem mais simples, mas é mais ou menos essa ideia, não sei se eu consegui te explicar muito bem. Sim. Beleza, obrigado. Mas é isso. Certo, muito obrigado, Michele.